Meu nome é Daniel, e o que eu vou contar aconteceu há alguns anos, quando fui visitar minha avó em uma cidadezinha no interior. Para quem, assim como eu, cresceu em cidades grandes, o interior parece um lugar tranquilo, quase bucólico. Mas o que aconteceu naquela noite me fez questionar essa paz. Minha avó sempre morou numa casinha simples, no meio do nada, cercada por uma floresta fechada. A vila mais próxima ficava a uns 40 minutos de carro, e a casa dela era um refúgio de tranquilidade. Naquela época eu precisava de um tempo longe da correria da cidade, então decidi passar uma semana com ela. Eu sempre amei ouvir suas histórias sobre o folclore local, mas nunca imaginei que um dia eu vivenciaria algo tão sinistro. Tudo começou na terceira noite. A lua estava cheia, iluminando o quintal e a copa das árvores com uma luz pálida. Eu estava sentado na varanda, ouvindo o som dos grilos e o ocasional latido de um cachorro distante. Minha avó, como sempre, já havia se recolhido cedo e eu aproveitava aquele momento de silêncio. Foi então que ouvi um som que me arrepiou até os ossos. Um assobio longo, agudo, que parecia atravessar o ar de maneira antinatural. Ele veio da direção da floresta, e eu me levantei imediatamente, tentando ver algo entre as árvores, mas não consegui. Pensei que fosse só um pássaro noturno, talvez uma coruja, mas aquele som tinha algo de errado. O assobio se repetiu, dessa vez mais próximo. Meu coração disparou, e foi quando me lembrei das histórias que minha avó contava sobre a Matinta Pereira. Ela sempre dizia que se alguém ouvisse o assobio dela à noite, era sinal de que algo ruim estava por vir. Se ela pedir fumo, você tem que dar. Senão ela te persegue, ela dizia. Eu costumava rir dessas histórias, achando que eram só lendas de gente supersticiosa. Mas naquela noite, o riso não vinha. Fui até a janela do quarto da minha avó e chamei por ela, tentando não parecer alarmado. Ela apareceu com uma expressão séria, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. Quando mencionei o assobio, seus olhos se arregalaram e ela fez o sinal da cruz. Daniel, entra pra dentro, fecha tudo e amanhã a gente coloca fumo no portão. Fechamos a casa rapidamente, trancando portas e janelas. O ar dentro da casa estava pesado, tenso, como se algo invisível estivesse nos observando. Eu sentia um frio na espinha que não conseguia explicar. Minha avó ficou rezando baixinho, e eu não preguei o olho naquela noite. O assobio continuou, ora distante, ora bem perto, como se a Matinta estivesse rondando a casa, esperando algo. De manhã, minha avó me deu um maço de cigarros, dizendo para eu deixar no portão da propriedade, como forma de acordo com a Matinta. Eu fiz o que ela mandou, ainda tentando racionalizar o que estava acontecendo. Talvez fosse só coincidência, talvez eu estivesse me deixando levar pela superstição, mas algo dentro de mim sabia que aquilo era real. Na noite seguinte, o assobio não voltou, e minha avó disse que a Matinta aceitou o fumo. Eu voltei para a cidade alguns dias depois, mas aquela experiência ficou comigo. Toda vez que ouço um assobio agudo, sinto um arrepio e me lembro do que aconteceu naquela noite no interior. Essa experiência me fez respeitar ainda mais as histórias que cresci ouvindo. Às vezes, as coisas que a gente não pode ver ou entender são as mais perigosas. Desde então, eu nunca mais subestimei os avisos da minha avó. Meu nome é Antônio, e o que vou contar agora é algo que me assombra até hoje. Tudo aconteceu há pouco mais de 3 anos, durante uma visita que fiz à casa da minha tia no interior. A cidade era pequena, rodeada por matas densas e estradas de terra. Um típico cenário rural que eu sempre achei fascinante, até aquela noite. Era uma noite de primavera. O ar estava úmido e quente, e eu havia decidido passar alguns dias com minha tia para fugir da correria da cidade grande. A casa dela era isolada, com poucos vizinhos e cercada por uma densa floresta. Eu sempre gostei dessa tranquilidade, mas naquela noite, um silêncio opressivo pairava no ar. Algo estava errado, mas eu só fui perceber isso quando já era tarde demais. Depois do jantar, sentei na varanda, observando a escuridão à minha frente. As estrelas brilhavam intensamente, e o único som era o canto dos grilos e o coaxar distante de sapos. De repente ouvi um assobio, um som agudo e longo, vindo de dentro da floresta. Meus pelos se arrepiaram imediatamente. No começo achei que fosse o vento ou algum pássaro noturno, mas aquele assobio, ele tinha algo de estranho. Parecia humano, porém sobrenatural ao mesmo tempo.
Lembrei das histórias que minha tia sempre contava sobre a Matinta Pereira, uma figura misteriosa do folclore local. Ela dizia que a Matinta era uma velha bruxa que assombrava as redondezas à noite, assobiando para anunciar sua presença. Se você ouvir o assobio, deve deixar fumo na porta, senão ela não vai embora. Minha tia sempre advertia. Eu nunca levei essas histórias a sério, mas naquela noite, o medo começou a tomar conta de mim. O assobio soou de novo, dessa vez mais próximo. Levantei da cadeira, tentando olhar entre as árvores, mas a escuridão era impenetrável. Decidi entrar e fechar a porta da casa, trancando-a bem. Minha tia, que já estava deitada, acordou com o barulho e veio até a sala. Quando contei o que tinha ouvido, ela ficou pálida. É ela, Antônio. A Matinta. Você tem que deixar fumo na porta. Agora. Ela rapidamente pegou um maço de cigarros e me entregou, insistindo para que eu fosse até o portão e deixasse o fumo ali. Eu hesitei. Sinceramente, achei que tudo aquilo era exagero, mas algo na expressão da minha tia me fez obedecer. Saí da casa com o coração acelerado, o som do meu próprio respirar se misturando ao silêncio da noite. Quando cheguei ao portão e coloquei o fumo no chão, o assobio soou mais uma vez, agora tão próximo que parecia vir de trás de mim. Girei no mesmo instante, mas não vi nada. Só a escuridão e as árvores imóveis. O ar ao meu redor estava gelado, como se algo invisível estivesse ali me observando. Voltei correndo para dentro e minha tia trancou todas as portas e janelas. Ficamos acordados até o amanhecer, ouvindo aquele assobio se afastando lentamente até desaparecer por completo. Quando o sol finalmente nasceu, a sensação de peso no ar diminuiu e tudo voltou a parecer normal. No dia seguinte, fui embora da casa da minha tia, mas desde então, nunca mais fui o mesmo. Eu ainda ouço aquele assobio em momentos de silêncio absoluto, como se a Matinta ainda estivesse me rondando, esperando o momento certo para voltar. Essa experiência me marcou profundamente. Hoje, sempre que visito lugares isolados, levo comigo um maço de cigarros, não por superstição, mas por precaução. Afinal, algumas coisas que a gente não entende podem ser mais reais do que imaginamos. Meu nome é Tiago, e o que vou contar aconteceu há alguns anos quando fui passar um fim de semana na casa da minha tia-avó, no interior do Pará. Desde pequeno ouvia histórias sobre criaturas e lendas que povoam o imaginário local, mas nunca acreditei de verdade até aquela noite. Era uma noite abafada, sem lua, e a floresta ao redor da casa estava estranhamente silenciosa. Só se ouvia o som distante de sapos e o ocasional balançar das folhas. Eu estava sozinho na varanda, tentando aproveitar o ar fresco, quando ouvi um assobio vindo da mata. Era um som agudo, arrastado, que cortava o silêncio da noite de forma perturbadora. Lembrei na hora das histórias que minha sempre contava sobre a Matinta Pereira, a velha bruxa que assobia à noite e pede fumo. Dizem que, se você não oferecer o cigarro, ela te persegue até obter o que quer. Eu sempre achei essas histórias absurdas, folclore para assustar crianças. Mas aquele assobio tinha algo de diferente nele. Decidi ignorar o som e entrei na casa. Me sentei no sofá e tentei esquecer o que tinha ouvido, mas o assobio continuou, cada vez mais perto. O som parecia cercar a casa, e o ar dentro do lugar ficou pesado, difícil de respirar. Minha tia-avó, que já estava deitada, levantou assustada e foi direto para a cozinha. Ela voltou com um cigarro e uma expressão séria. Se a Matinta te pedir fumo, você dá. Não questiona. Eu ri, nervoso, mas o olhar dela era sério. Sem dizer mais nada, ela abriu a porta da frente e deixou o cigarro no batente. O assobio cessou quase que imediatamente, como se a presença tivesse aceitado o tributo. A tensão no ar diminuiu, mas eu não consegui relaxar. Naquela noite eu não preguei o olho. Ouvi ruídos estranhos do lado de fora, passos leves como se alguém rondasse a casa. A cada pequeno som, o medo crescia dentro de mim. Senti que algo estava nos vigiando. No amanhecer, minha tia me disse que a Matinta tinha aceitado a oferta, mas que eu deveria ter cuidado. Decidi ir embora mais cedo do que planejava. Até hoje, quando escuto um assobio no silêncio da noite, fico tenso, esperando ouvir aquela melodia macabra de novo. Essa experiência me fez perceber que, por mais que a gente tente racionalizar, há coisas que não podemos entender completamente. Alguns diriam que são apenas histórias antigas, folclore sem base, mas para mim, a noite que passei com a Matinta Pereira me ensinou que é melhor não duvidar dessas coisas.